Era uma noite em que a neve não caía. Ela despencava, cobria tudo, engolia o som, transformava o mundo em um vazio branco e gelado. Foi nessa paisagem desoladora que Helena foi deixada para morrer, com sua pequena bebê Aurora nos braços. Abandonadas, traídas, à mercê daquele frio impiedoso. Mas quando a vida parecia se esvair, um milionário misterioso surge como um anjo. Ele as resgata, oferece um lar, segurança e um amor que parecia impossível. Mas o que Helena não sabe é que esse homem esconde um segredo. Um segredo que pode destruir a nova vida que ele a ajudou a construir. Prepare-se para uma história onde cada revelação é um choque. Antes de mergulhar de cabeça nessa trama cheia de reviravoltas, que tal deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa? Assim, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que vão prender sua atenção do início ao fim. O vento sibilava, um lamento gélido que perfurava até os ossos mais profundos. A neve, implacável, caía em flocos densos e incessantes, cobrindo a vasta paisagem de um branco desolador. Helena, com cada fibra do seu corpo tremendo incontrolavelmente, abraçava o pequeno pacote em seus braços como se fosse a última faísca de vida que lhe restava no mundo. Era sua filha, Aurora, um ser minúsculo e indefeso que mal havia conhecido o sabor da vida, agora lutando contra a morte certa em meio àquele inferno branco. Suas pernas, antes firmes e ágeis, agora eram meros pilares de gelo recusando-se a obedecer. Cada passo era uma agonia, um esforço hercúleo que drenava as últimas reservas de energia de seu corpo exausto. A mente de Helena divagava, entre flashes da traição que a levara até ali e a necessidade premente de proteger Aurora. David. O nome dele ressoava em sua cabeça como um sino funesto. Seu noivo, seu amor, o pai de sua filha. Ele a havia abandonado. Não pior que isso. Ele a havia empurrado, junto com sua preciosa Aurora, para fora do carro no meio daquele ermo gelado, com a promessa vazia de que voltaria, mas o brilho cruel em seus olhos havia revelado a verdade. Era um abandono, uma sentença de morte. As lágrimas congelavam em suas bochechas, transformando-se em pequenos cristais de gelo que se agarravam à sua pele. O frio era tanto que a dor havia se tornado um torpor, uma dormência perigosa que ameaçava levá-la à inconsciência. Ela não podia ceder, não com Aurora. "Aguente firme, meu amor", sussurrava Helena, a voz rouca e fraca, beijando a testa gelada de sua filha. "A mamãe vai encontrar um jeito. Eu prometo." A promessa era um eco vazio na imensidão daquela solidão. As árvores, esqueletos sombrios e retorcidos, erguiam-se ao redor, suas galhos cobertos de neve, parecendo braços fantasmagóricos estendidos em desespero. Helena sabia que o tempo estava se esgotando. Aurora, apesar de bem agasalhada, começava a dar sinais. Seu choro fraco havia cessado, substituído por uma respiração leve e intermitente. O pavor gelou o sangue de Helena. Foi então que um brilho distante, quase imperceptível através da nevasca, chamou sua atenção. Uma luz. Seria uma miragem? A mente brincando com seus desejos mais profundos? Com as últimas forças que lhe restavam, ela rastejou, mais do que andou, na direção daquele ponto de luz. O desespero lhe deu uma força que ela não sabia que possuía. Cada centímetro parecia uma maratona. À medida que se aproximava, a luz se tornou mais definida. Não era uma miragem, era uma casa. Uma mansão, na verdade, imponente e isolada, como um farol em meio à escuridão e ao frio. Sua arquitetura moderna, com grandes janelas que se estendiam do chão ao teto, contrastava estranhamente com a paisagem selvagem. Uma mistura de esperança e cautela invadiu Helena. Quem moraria em um lugar tão remoto? Com a mão trêmula, ela bateu na porta de carvalho maciço. 1, 2, 3 vezes. A cada batida, a esperança diminuía, substituída por um medo paralisante de que ninguém respondesse.
Justo quando estava prestes a desistir, sentindo a escuridão se apossar de sua visão, a porta se abriu lentamente. Um homem alto e imponente, com cabelos negros como a noite e olhos de um azul tão profundo quanto o oceano, surgiu na moldura da porta. Ele vestia roupas casuais, mas de um tecido fino e elegante que denunciavam sua riqueza. Sua expressão era séria, quase pétrea, mas um lampejo de surpresa e preocupação cruzou seu rosto ao ver Helena. "Por favor, me ajude", Helena conseguiu murmurar, antes que o mundo girasse e seus joelhos cedessem. A última coisa que viu, antes de a escuridão engoli-la por completo, foi o rosto preocupado do homem e a sensação de ser envolvida por braços fortes. Quando Helena acordou, estava deitada em uma cama macia e quente. O ar cheirava a lavanda e madeira queimada, um contraste aconchegante com o cheiro gelado da neve que ainda grudava em suas memórias. Lentamente, seus olhos se abriram. O quarto era vasto e luxuoso, decorado com móveis antigos e obras de arte que pareciam valer uma fortuna. Ela estava coberta por um edredom de seda e a dor em seus músculos havia diminuído consideravelmente. Sua mente, ainda um pouco nebulosa, disparou em busca de Aurora. Seu corpo tensionou. Onde estava sua filha? "Aurora!" Ela chamou, a voz fraca e rouca. A porta se abriu e o homem que a resgatara entrou no quarto. Ele trazia uma bandeja com uma xícara fumegante e alguns biscoitos. Seus olhos azuis, antes tão inexpressivos, pareciam agora mais gentis, embora ainda carregassem um traço de melancolia. "Ela está bem", disse ele, sua voz grave e calma. "Minha governanta, a senhora Dubois, está cuidando dela. Ela é uma bênção com crianças." Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Helena. A tensão em seus ombros relaxou e ela sentiu as lágrimas quentes rolarem novamente, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. "Obrigada", ela sussurrou, a voz embargada. "Obrigada por tudo. Eu não sei como te agradecer." Ele apenas acenou com a cabeça, colocando a bandeja na mesinha de cabeceira. "Meu nome é Alexander Vance. Não há necessidade de agradecimento. Fico feliz que você e sua filha estejam seguras." Helena olhou para ele, tentando decifrar o homem por trás da fachada de riqueza e mistério. Havia algo nele, uma profundidade, uma tristeza oculta que ela não conseguia identificar. "Helena Mendes", ela se apresentou. Eu estava perdida na nevasca. Fui deixada para morrer." A última frase saiu com uma amargura que ela não conseguia esconder. Alexander a encarou por um longo momento, seus olhos azuis fixos nos dela, como se estivesse tentando ler sua alma. "Não precisa me contar nada que não queira", ele disse suavemente. "Você e Aurora podem ficar aqui o tempo que precisarem. Esta casa é grande e há quartos de sobra." A generosidade de Alexander a pegou de surpresa. Em um mundo que havia se mostrado tão cruel, a bondade dele era um bálsamo para sua alma ferida. Os dias se transformaram em semanas na mansão de Alexander Vance. Helena e Aurora foram tratadas com a mais alta consideração e cuidado. A senhora Dubois, uma mulher idosa de semblante gentil e olhos calorosos, tornou-se uma segunda mãe para Aurora, mimando-a e cuidando dela com carinho. Enquanto Helena se recuperava fisicamente, a ferida em seu coração ainda era profunda. A traição de David a perseguia em seus sonhos e a incerteza do futuro a assombrava. Alexander, por outro lado, era um anfitrião atencioso, mas reservado. Ele passava a maior parte do tempo em seu escritório, lidando com o que pareciam ser vastos negócios. No entanto, sempre que Helena o via, ele a cumprimentava com um sorriso educado e perguntava sobre seu bem-estar e o de Aurora. Aurora, por sua vez, florescia. O ar puro da montanha e o carinho recebido a transformaram. Seu choro havia sido substituído por risadas contagiantes, e seus pequenos olhos exploravam o mundo com curiosidade. Ela adorava Alexander, que, para surpresa de Helena, parecia ter uma afeição genuína pela criança.
Ele frequentemente a carregava no colo, contava-lhe histórias e até cantava para ela, embora com uma voz um tanto desafinada. Helena começou a perceber que por trás da fachada austera de Alexander havia um homem de grande bondade e uma alma gentil. Noites, depois que Aurora dormia, ela o encontrava na biblioteca, imerso em livros antigos ou na sala de música, tocando melodias melancólicas no piano. Havia uma tristeza palpável em suas notas, uma melancolia que Helena reconhecia. Uma noite, enquanto Helena passeava pelos corredores silenciosos da mansão, ela ouviu a música vindo da sala de música. A melodia era linda, assustadoramente triste e cheia de emoção. Ela parou na porta entreaberta, observando Alexander tocar. Seus dedos deslizavam sobre as teclas com uma maestria que ela não esperava, e seus olhos estavam fechados, perdidos na melodia. Quando ele terminou, o silêncio preencheu o quarto, pesado com a emoção da música. Helena deu um passo à frente. "É lindo", ela disse suavemente, "mas é tão triste." Alexander abriu os olhos, um pouco surpreso ao vê-la ali. Um sorriso forçado surgiu em seus lábios. "É uma canção antiga. Minha mãe costumava tocá-la." Helena sentou-se no sofá mais próximo. "Você sente falta dela?" Ele acenou com a cabeça. "Ela morreu quando eu era jovem e perdi minha esposa há alguns anos atrás." O coração de Helena apertou. A tristeza que ele carregava era a dor da perda. "Eu sinto muito, Alexander," ela disse sinceramente. "Perder alguém que amamos é uma dor que nunca realmente desaparece." Ele a olhou e, pela primeira vez, Helena viu uma vulnerabilidade em seus olhos. "Não desaparece. Você apenas aprende a conviver com ela. É por isso que vivo isolado aqui. É mais fácil evitar o mundo, evitar a dor." Helena entendeu. Ela também havia se fechado após a traição de David. A dor do abandono e da humilhação ainda queimava. "Eu sei como é," ela disse. "Ser deixada, traída, é como se uma parte de você morresse junto." Alexander se levantou do piano e caminhou até a janela, olhando para a paisagem coberta de neve. "Você não precisa se preocupar com isso aqui, Helena. Você e Aurora estão seguras. Ninguém vai machucá-las." A promessa dele trouxe um conforto inesperado ao coração de Helena. Ela se sentia protegida, algo que não sentia há muito tempo. À medida que os dias se tornavam semanas e as semanas se tornavam meses, Helena começou a se sentir mais à vontade na mansão Vance. Ela ajudava a Sra. Dubois com as tarefas domésticas, lia para Aurora e até mesmo começou a explorar os vastos jardins da propriedade, que, apesar da neve, ainda revelavam a beleza de sua arquitetura paisagística. A convivência com Alexander se aprofundou. As conversas na biblioteca e na sala de música se tornaram mais frequentes e mais íntimas. Ele contava sobre seus negócios, sobre a solidão de sua vida antes delas chegarem, sobre seus sonhos e medos. E Helena, por sua vez, compartilhava fragmentos de sua própria história, a dor da traição, o amor por Aurora, a esperança de um futuro melhor. Havia uma química inegável entre eles, um elo que se formava lentamente, construído sobre a compaixão e o entendimento mútuo. Os olhos de Alexander se demoravam nos dela, e Helena sentia um calor se espalhar por seu peito cada vez que ele sorria para ela. Uma tarde, enquanto Aurora dormia em seu berço, Helena e Alexander estavam na sala de estar, sentados perto da lareira crepitante. A conversa fluía fácil e natural. "Helena," Alexander começou, sua voz um pouco hesitante. "Eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu gostaria que você e Aurora ficassem aqui. Não como hóspedes, mas como parte desta casa." O coração de Helena deu um salto. Ela olhou para ele, os olhos arregalados. "Eu sei que é muito cedo." Ele continuou como se lesse seus pensamentos. "Mas eu me apeguei a vocês. A Aurora trouxe luz a esta casa e você trouxe vida de volta para mim. Eu a amo, Helena. E eu amo a Aurora como se fosse minha própria filha." A declaração de Alexander a pegou de surpresa.
Embora sentisse uma atração por ele, a ideia de amor parecia distante, quase inatingível, depois de tudo que havia passado. Helena sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Gratidão, carinho e, sim, um amor nascendo, mas também um medo profundo. O medo de se entregar novamente, de se machucar. Ela hesitou, suas palavras presas na garganta. Alexander, percebendo sua relutância, continuou. Não precisa me dar uma resposta agora. Apenas pense nisso. Eu sei que você foi ferida e eu jamais faria algo para te machucar novamente. Eu só quero te proteger, Helena, e dar à Aurora a vida que ela merece. A sinceridade em seus olhos era inegável. Helena sentiu seu coração se aquecer. Ele não estava pedindo nada dela, além de sua presença, de sua confiança. Alexander, ela disse, sua voz um sussurro. Eu não sei o que dizer. Eu também me importo com você. Muito. Nos dias que se seguiram, a proposta de Alexander pairou no ar entre eles. Um convite silencioso para um futuro incerto, mas tentador. Helena ponderou sobre suas palavras, sobre a segurança que ele oferecia, o amor que ele parecia capaz de dar, e sobre o segredo. Sim, havia um segredo, ela sentia isso. Não era uma desconfiança, mas uma sensação, um pressentimento de que Alexander guardava algo que o tornava tão reservado, tão melancólico às vezes. Uma tarde, enquanto Alexander estava em seu escritório, Helena estava na biblioteca, arrumando alguns livros. Um volume antigo e empoeirado caiu de uma estante, e quando ela o pegou, uma fotografia antiga escorregou de suas páginas. Era uma foto desbotada de uma mulher. Ela era linda, com cabelos escuros e olhos azuis vibrantes, curiosamente parecidos com os de Alexander. Ao lado dela, um homem mais velho, com um sorriso gentil. Mas o que chamou a atenção de Helena foi o braço do homem. Havia uma tatuagem distinta, um símbolo tribal que ela já havia visto antes. Onde? Ela guardou a fotografia, o coração batendo forte. A tatuagem. Ela se lembrou. David, em um de seus surtos de grandiosidade, havia falado sobre seu padrinho, um homem rico e poderoso que o havia tirado da pobreza e financiado seus negócios. David havia se gabado de que esse padrinho tinha uma tatuagem tribal rara, um símbolo de uma sociedade secreta antiga da qual ele fazia parte. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. Poderia ser. A noite chegou e Helena estava inquieta. Ela não conseguia tirar a imagem da tatuagem de sua mente. Decidiu confrontar Alexander, mas com cautela. Ela o encontrou na sala de música, o piano em silêncio. Ele estava sentado, olhando para as chamas da lareira, pensativo. Alexander, ela começou, sua voz um pouco trêmula. Eu preciso te perguntar uma coisa. Ele se virou, seus olhos azuis encontrando os dela. Claro, Helena. O que é? Aquela mulher na foto, na biblioteca, ela disse, tentando parecer casual. Quem é ela? Um flash de dor cruzou o rosto de Alexander. Minha mãe, ele respondeu, a voz embargada. Ela era uma mulher incrível. E o homem ao lado dela? Helena persistiu, o coração martelando. Ele tem uma tatuagem no braço, certo? Um símbolo tribal? O ar no quarto pareceu se adensar. O olhar de Alexander se tornou evasivo. E ele se virou para a lareira novamente. É uma tatuagem antiga da minha família, ele disse, a voz tensa. Não é nada. Helena sabia que ele estava escondendo algo. A evasiva dele era clara. Eu conheço esse símbolo, Alexander, ela disse, sua voz ganhando força. David, meu ex-noivo, ele tinha um padrinho que também tinha essa tatuagem. Ele disse que era de uma sociedade secreta, uma organização poderosa. Alexander permaneceu em silêncio por um longo momento, o silêncio pesado e opressor. Quando ele finalmente se virou, seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda, mas também de uma determinação inabalável. Helena, ele começou, a voz baixa, mas firme. Eu sou o padrinho de David. As palavras atingiram Helena como um raio. O chão pareceu sumir sob seus pés.
O milionário que a havia salvado da morte na neve era, na verdade, o homem que havia financiado o traidor que a abandonou. A ironia era cruel, a dor insuportável. Não pode ser, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Você o conhece? Você sabia o que ele fez? Não, Helena. Alexander apressou-se em dizer, a voz cheia de desespero. Eu juro, eu o conheci há anos, quando ele era um garoto problemático. Minha família, nós temos uma organização que ajuda pessoas em necessidade. Eu vi potencial nele e o ajudei a construir seus negócios. Eu o financiei, sim, mas eu não tinha ideia de quem ele realmente era, do monstro que ele se tornaria. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena. A dor da traição original de David se misturava à dor da revelação de Alexander. Ela se sentia enganada, manipulada novamente. Você está mentindo, ela disse, a voz embargada pela dor. Você sabia de tudo. Eu não sabia, Helena, ele implorou, dando um passo em sua direção. Eu sou o primeiro a admitir que cometi um erro terrível ao confiar nele. Eu estava cego pela minha própria necessidade de ajudar, pela minha própria solidão. Mas eu jamais te machucaria. Eu jamais machucaria Aurora. Helena recuou, balançando a cabeça. O choque era grande demais, a revelação brutal demais para processar. Eu não posso acreditar em você, ela disse, as lágrimas escorrendo livremente. Você é parte disso. Você é o motivo pelo qual eu quase morri. Você é o motivo pelo qual Aurora quase morreu. Não! Ele gritou. A dor em sua voz era palpável. Não diga isso, Helena. Eu faria qualquer coisa para consertar o que David fez. Eu estou aqui agora, protegendo você e Aurora. Eu te amo. Não é uma mentira. A declaração de amor, antes tão desejada, agora soava vazia e dolorosa. Helena não sabia o que pensar, o que sentir. O homem que a salvou era também o elo com seu algoz. O ar na mansão Vance tornou-se pesado com a tensão. A revelação de Alexander criou um abismo entre eles. Helena, apesar de ainda abrigar Aurora em seus braços e o calor do fogo na lareira, sentia um frio cortante em seu coração. Ela não podia ignorar o fato de que Alexander, por mais que negasse, estava ligado à sua desgraça. Ele tentou se explicar inúmeras vezes. Contou sobre a Fraternidade do Dragão de Gelo, uma organização secular fundada por sua família, dedicada a usar sua vasta riqueza e influência para o bem. Ele explicou que David havia sido um protegido, um projeto de caridade que deu terrivelmente errado. Ele mostrou documentos, registros, transações financeiras que comprovavam o dinheiro que ele havia investido em David, mas que também mostravam o quanto ele havia tentado afastá-lo dos caminhos obscuros que David vinha trilhando. Ele implorou por seu perdão, por sua confiança. Helena o ouvia, sua mente em um turbilhão. Parte dela queria acreditar nele. Afinal, ele a havia salvado. Ele amava a Aurora. Ele a tratava com uma gentileza que ela não conhecia há muito tempo. Mas a outra parte, a parte ferida e cautelosa, não conseguia se livrar da sombra da traição. A tatuagem, a ligação com David, a riqueza, tudo se misturava em uma névoa de desconfiança. Uma noite, enquanto Helena embalava a Aurora para dormir, Alexander bateu na porta do quarto. Ele estava diferente, seus olhos estavam vermelhos de cansaço e havia uma resignação dolorosa em sua postura. Helena, ele começou, a voz rouca. Eu entendo se você não pode me perdoar. Eu cometi um erro colossal ao confiar em David e as consequências recaíram sobre você. Eu nunca me perdoarei por isso. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas eu não posso mais viver com essa tensão. Eu amo você e a Aurora demais para vê-las infelizes, para vê-las desconfiadas. Eu não quero que a sombra do meu passado afete o futuro de Aurora. Helena o olhou, o coração apertado. Ela sabia o que ele estava prestes a dizer. Eu preparei tudo para vocês. Ele continuou, evitando o olhar dela. Uma casa segura em uma cidade distante, com tudo o que vocês precisam.
uma conta bancária para que vocês tenham independência. Ninguém vai encontrá-las lá. Vocês estarão seguras e livres. A proposta era devastadora e, ao mesmo tempo, incrivelmente generosa. Ele estava abrindo mão de seu amor por ela, por sua própria felicidade, para garantir a segurança e a paz de espírito dela e de Aurora. Você está nos mandando embora? Helena perguntou, a voz embargada pela dor. Não, ele disse, erguendo os olhos para ela. E Helena viu a dor em seus próprios olhos. Eu estou te dando a escolha de ter uma vida livre de dúvidas, livre de segredos. Eu vou me afastar, Helena, para sempre, se for isso que você quiser. Eu só quero que vocês sejam felizes. As palavras dele pairavam no ar, carregadas de um amor sacrificial. Helena viu a sinceridade em cada linha de seu rosto, em cada ruga de preocupação. Ele estava se despojando de tudo, de seu amor, de sua chance de felicidade por ela. Alexander, ela sussurrou, as lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas. Você não precisa fazer isso. Eu preciso, ele disse com a voz firme, apesar da dor evidente. Eu não posso viver sabendo que a minha presença te causa dor, que a minha ligação com o passado te assombra. Eu prefiro te ver feliz e em paz, mesmo que seja longe de mim. Helena se aproximou dele e, sem pensar, estendeu a mão e tocou seu rosto. A pele dele estava fria, mas seus olhos queimavam com uma intensidade que a desarmou. Não vá, ela disse, sua voz quase inaudível. Não nos mande embora. Ele a olhou surpreso. Eu sei que é difícil, Helena continuou, as lágrimas embaçando sua visão. Eu ainda estou com medo, mas eu vi você com Aurora. Eu vi a maneira como você me olha. Eu sei que você me ama. E eu acho que eu também te amo, Alexander. E eu não quero viver com a dúvida de que eu poderia ter tido uma vida com você, com um homem que, apesar de seus erros, me salvou. Um sorriso lento e doloroso surgiu nos lábios de Alexander. Você realmente pensa isso? Helena acenou com a cabeça. Sim, mas você precisa me prometer uma coisa. Qualquer coisa, ele disse, a voz cheia de esperança. Sem mais segredos, ela disse, olhando-o diretamente nos olhos. Prometa que vamos construir nossa vida em cima da verdade, não importa o quão difícil ela seja. Alexander a abraçou forte, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu prometo, Helena, eu prometo. Não há mais segredos entre nós. Os anos se passaram. A mansão de Alexander Vance, antes um refúgio solitário, tornou-se um lar vibrante, cheio de risos e amor. Helena e Alexander se casaram em uma cerimônia íntima na própria mansão, cercados pelas pessoas que se tornaram sua nova família. A senhora Dubois e alguns amigos próximos de Alexander, que aos poucos foram revelando-se mais do que apenas colegas de negócios, mas verdadeiros pilares de sua vida. A fraternidade do Dragão de Gelo, antes uma fonte de temor para Helena, revelou-se ser exatamente como Alexander havia descrito. Uma organização filantrópica poderosa, dedicada a fazer o bem no mundo. Alexander, com Helena ao seu lado, continuou a liderá-la, mas agora com uma nova perspectiva, mais humana, mais cautelosa. David nunca mais foi visto nem procurou por eles. A sombra de sua traição, embora nunca completamente esquecida, diminuiu com o tempo, substituída pela luz do amor e da segurança que Alexander oferecia. Aurora cresceu, uma menina feliz e saudável, com o brilho nos olhos de Helena e a determinação silenciosa de Alexander. Ela o amava como um pai, e ele a amava como sua própria filha, com um carinho e dedicação inabaláveis. Helena e Alexander, com cada ano que passava, construíam sua vida com base na verdade, na confiança e no amor incondicional. Os segredos do passado haviam sido revelados, suas feridas curadas, e o frio daquela noite na neve, que quase lhes custou a vida, havia sido substituído pelo calor de um amor que floresceu na mais improvável das circunstâncias. Eles sabiam que a vida era cheia de desafios, mas com o amor que os unia e a promessa de nunca mais esconderem nada um do outro, eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, juntos.
A neve lá fora ainda podia cair, mas dentro daquele lar, o calor do amor de Helena e Alexander jamais se extinguiria.